Olá, sexta-feira chegou o dia 5 de outubro de 2018, está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Na série de reportagens sobre as eleições, saiba qual é o perfil do eleitor campineiro. Vereador Rubens Gasso entrega título de cidadão campineiro ao reitor da Unicamp, Marcelo Knobel. No quadro É o Bicho, saiba como prevenir o câncer de mama em cães e gatas. E no esporte, hoje é dia de Guarani, amanhã da Ponte Preta, tudo sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O reitor da Unicamp, o professor Marcelo Knobel, recebeu o título de cidadão campineiro da Câmara Municipal de Campinas. Confira como foi a cerimônia. Por iniciativa do vereador Rubens Gasso, o professor e reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, recebeu o título de cidadão campineiro da Câmara Municipal nesta semana. Nascido em Buenos Aires, Knobel veio para Campinas aos 8 anos de idade, junto com a família, e aqui criou raízes. Graduado em Física pela Unicamp, conquistou o título de doutor em Ciências pela mesma universidade, onde fez sua carreira até ser nomeado reitor. O vereador Rubens Gasso lembrou as conquistas do homenageado para justificar a honraria. Essa Casa de Lei, o povo herdeiro e trabalhador de Campinas, a Universidade de Campinas, uma das maiores riquezas que esse país possui, sente-se honrado e privilegiado por tê-lo como cidadão campineiro. Um filho que perpetuará nos anais da nossa história. Parabéns, professor Marcelo. Presidente licenciado da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi também marcou presença na homenagem. A minha vinda aqui hoje é no sentido de agradecer, professor, o teu trabalho, dizer que a cidade de Campinas ganha. A cidade de Campinas, com certeza, hoje está muito mais feliz de receber mais um filho da cidade. Já o homenageado relembrou sua trajetória em Campinas e agradeceu a honraria concedida pela Câmara. A gente estabeleceu toda a nossa vida aqui e realmente é uma cidade que eu amo, que eu adoro. E hoje tenho muito orgulho, né, de ser homenageado como cidadão campineiro. Então, queria realmente agradecer de coração essa linda homenagem, esse título da Câmara de Vereadores. Sexta-feira é dia da repórter Graziele Geronde percorrer uma região da cidade para mostrar curiosidades dos bairros. E hoje você, Grazi, está em uma instituição cultural que fica em 2 bairros, é isso? Boa tarde. Exatamente, Gabriel. Boa tarde. A entrada da Casa de Cultura Tainã é na rua Inhambu, que fica na Vila Padre Manuel da Nóbrega. Mas, na verdade, a Casa de Cultura fica no entroncamento de 2 bairros, a Vila Padre Manuel da Nóbrega e a Vila Castelo Branco. Estes bairros ficam na região noroeste de Campinas e foi aqui que começaram a ser construídas as primeiras casas populares pela Coab, que é a Companhia de Habitação Popular de Campinas. Os bairros desta região, eles são muito próximos uns dos outros e essa é uma característica dos projetos habitacionais projetados aqui, né? Aqui na região também tem o Jardim Garcia, tem o Jardim Londres, o Jardim Pauliceia. A Vila Castelo Branco, ela foi a primeira a se formar e ela começou a ser construída em 1967. Na sequência vieram a Vila Padre Manuel da Nóbrega e o Jardim Garcia. Havia, na época, uma proposta de horizontalização das casas populares e uma preocupação de redirecionar a população que morava em cortiços e que começavam a habitar as favelas para esses locais. Inicialmente, a Vila Castelo Branco se chamava Vila Bela, mas na época nós estávamos em plena ditadura militar e por conta de homenagear o ex-presidente General Castelo Branco, que morreu em um acidente de avião, o nome foi alterado de Vila Bela para Vila Castelo Branco. A Vila Padre Manuel da Nóbrega, que é outro bairro que fica aqui no entroncamento, ela começou em 1978
E hoje já tem 1.096 casas e 928 apartamentos. O nome se deve a um sacerdote jesuíta português que ele chefiou a primeira missão jesuíta aqui na América. Além disso, nesta região nós temos como destaques a Avenida John Boy Dunlop, que é a principal e o marco da comunicação desta região com o centro, e também o Hospital da PUC Campinas. Como eu disse no começo, a Casa de Cultura Tainã, ela fica no entroncamento de dois bairros, a Vila Padre Manuel da Nóbrega e a Vila Castelo Branco. Ela é uma entidade social e cultural sem fins lucrativos e foi fundada por moradores da Vila Castelo Branco em 1989, em especial pela moradora Antônia Frutuosa Felisbino, que iniciou os trabalhos aqui. Hoje ela é reconhecida como a única referência cultural aqui na região, atende em média 450 crianças e adolescentes e 1.350 pessoas indiretamente. Hoje de manhã estava acontecendo uma aula de música com os usuários do CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Esse é um dos projetos da Casa de Cultura Tainã. Além das aulas de músicas, eles também fazem fabricação de instrumentos, tem horta, tem projetos ambientais. E é sobre isso que eu vou conversar com Antônio Carlos Santos Silva, mais conhecido como TC. TC, boa tarde. Aqui vocês atendem toda a comunidade. Qual foi o objetivo de criar a Casa de Cultura Tainã, dos moradores criarem essa casa? Bom, a Tainã, assim, em 89, como você já disse, por uma iniciativa da Toninha, que ela era assim, uma das lideranças de grupos de mulheres aqui. Que a gente quer marcar, essa vila tem uma característica muito interessante, que são o ativismo das mulheres, entendeu? Uma região muito carente, assim, marcada assim, por muita violência também, entendeu? Então a gente conviveu durante muito tempo com essa questão da falta de políticas e de atenção e de cuidados, principalmente com crianças e adolescentes, né? E a Toninha era uma pessoa muito preocupada com essa questão, e aí ela me conhecia, sou morador aqui desde que fundou, né? Vim para cá já no início da construção da vila, né, 67 para 68, e sou músico, compositor, eu era envolvido com a escola de samba aqui, que a gente também fazia um trabalho com a escola de samba Rosa de Prata, né, mas pela música eu acabei indo morar em São Paulo e tal, e num determinado momento eu estava aqui visitando a família e os amigos, e Toninha me encontrou e falou assim, poxa, eu queria te encontrar para você dar aula de violão para umas crianças aí e tal, que tem muita criança na rua sem atividade e a gente tem preocupação com eles e tal, essa questão da criminalidade que rodeia e tal. E em princípio eu não podia, não tinha como e tal, aí ela foi me seduzindo e de repente ela chamou um grupo de crianças, assim, sabe, de 10 anos, 12 anos, e olha, ele que toca violão, ele pode ensinar. E os meninos já tinha um violão todo quebrado e queria que eu arrumasse. E eu comecei a me envolver com as crianças e fui sendo enrolado assim e acabou ficando. A partir disso, que começa com aulas de violão, a gente começa a reunir os que eram os poetas da comunidade, os jovens que gostavam de escrever, outros que aprendiam pintura, chamamos os amigos para ensinar, e outros gostavam de música e de tambores, de percussão e de cantar, enfim. Tá certo, TC, muito obrigada pelas informações. A Casa de Cultura Tainã tem ainda muito mais história, muito mais coisas para se conhecer, para se ver. E se você tem interesse em conhecer a Casa de Cultura Tainã, uma das formas é o site www.casadeculturatainã.net.br. É com você, Gabriel. Parabéns, Grazi, pelas informações e a toda a equipe da TV que possibilita essa entrada ao vivo no jornal. E no seu bairro, tem alguma curiosidade? Conta pra gente que a Graziele pode ir até você para mostrar o que tem de diferente e inusitado. Anote o número aí do nosso WhatsApp para enviar a sugestão: 99811-0260, tá certo? Na série de reportagens sobre eleições, hoje nós vamos entender como o perfil dos eleitores de uma cidade como Campinas pode influenciar nos resultados das urnas.
Estamos vivendo uma campanha nunca vista no Brasil. O termo polarização nunca foi tão citado, que na política significa divergência de opiniões entre extremos ideológicos, e tanto pode ser pública como dentro de determinados grupos. Essa realidade obriga os candidatos a se atentarem para detalhes que em outras campanhas estavam embutidos no quadro geral dos eleitores. Um exemplo, e falando de Campinas, a cidade volta a ser o segundo colégio eleitoral de São Paulo. O eleitorado de Campinas aumentou 5,1% desde a última eleição presidencial em 2014. Dos cerca de 1.200.000 habitantes, 850 mil estão habilitados para votar nas eleições deste ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Campinas sempre foi uma cidade muito importante dentro do estado de São Paulo. Eu acho que esse aumento só consolida a importância, né, desse eleitorado, da cidade, da pujança que Campinas tem dentro do estado de São Paulo, e vai ser importante para a busca de votos, né, principalmente para os deputados, né, estaduais e federais. Né. Depois de 12 anos, Campinas voltou a superar Guarulhos, atualmente com cerca de 815 mil eleitores. Perde apenas para a capital, que é o maior colégio eleitoral do país. Nós, mulheres, somos a maioria entre os eleitores da região metropolitana de Campinas. Das 20 cidades que compõem a RMC, apenas Engenheiro Coelho tem mais homens entre as pessoas que podem depositar seus votos nestas eleições. Mas como esses dados em particular podem influenciar no resultado das urnas? A importância, eu acho, do eleitorado feminino, nesse ano, vai ser determinante, né? A gente viu algumas manifestações impulsionadas principalmente pelas mulheres, né, nessa última semana. A gente tem uma parte do eleitorado feminino que ainda não decidiu, principalmente para presidente, está aguardando. Eu acredito que esse eleitorado está pesquisando para tomar uma decisão mais consciente do seu voto, né? E eu acho que isso é uma transformação, né? Uma mudança muito importante. Na opinião do cientista político, as mulheres deveriam participar mais ativamente da política, não só como eleitoras, mas também ocupando cargos públicos. A gente está falando bastante do eleitorado feminino, isso já é uma mudança, estamos falando da importância do voto da mulher, né? Eu acho que as mulheres estão crescendo essa participação, pouco a pouco. Eu acho que ainda tinha que ser numa velocidade maior, né? Ainda existe um machismo muito grande na sociedade brasileira, que eu acho que impede essa participação mais ativa das mulheres, principalmente nas cidades menores do interior, né? Mas eu acho que isso tá mudando, né? E acho que essa eleição de 2018 vai ser um marco dessa mudança. Nestas eleições, a cidade de Campinas não terá a lei seca. O eleitor da cidade pode comprar bebidas no dia 7 de outubro, não havendo qualquer restrição. Apesar disso, o Detran pode montar uma blitz da lei seca pela cidade. Se beber, não dirija, e o dia mais importante do país, então melhor evitar esta combinação bebida e voto, né? No início desta semana foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que estabelece o Outubro Rosa PET, um período de conscientização para o câncer de mama em cães e gatas. E hoje o quadro É o Bicho vai falar da importância desta prevenção no tumor entre os animais. Olá pessoal, hoje o É o Bicho vai falar sobre câncer de mama. Esse é o tipo de câncer mais comum nas cadelinhas. 52% delas têm ou vão ter este tipo de tumor. Outro dado alarmante é que 70% dos casos são malignos, por isso é tão importante prevenir. A Schnauzer Hanna tem 9 anos e acabou de enfrentar um câncer de mama. A tutora descobriu a doença em uma consulta de rotina. Eu faço acompanhamento periódico no veterinário, né? E aí, numa dessas consultas, a veterinária percebeu que tinha um nódulo na mama, né? Porque sempre está examinando. E percebeu que tinha
pequeno carocinho numa das mamas. Aí então ela primeiro fez a cirurgia para retirar esse nódulo, aí confirmou que era carcinoma e aí então ela encaminhou para o oncologista. A incidência do câncer de mama nas cadelinhas é 3 vezes maior do que nas mulheres. A doença costuma acontecer antes dos 4 anos de idade e entre os 7 e 12 anos, mas ela pode ser prevenida com medidas simples, como não usar métodos contraceptivos e dieta adequada. Também é importante fazer exame físico nas mamas. A prevenção é sempre um exame físico mesmo. A gente fazer a palpação, né? Então procurar sempre em casa, né? Os tutores aí, os responsáveis, palpar as maminhas das gatas, das cachorras, e eles vão sentir, né? Enfim, uma lesão normalmente em forma de nódulo, arredondada, que são lesões assim durinhas, né? Que eles vão até pensar, falar, nossa, parece que realmente tem um carocinho, isso daí. E esses carocinhos já podem ser algum tipo de tumor de mama, assim. Mas a castração ainda é a principal forma de evitar a doença. Então hoje nós sabemos que a melhor prevenção para o câncer de mama, tanto nas cachorrinhas quanto nas gatas, é a castração precoce. Então nós temos estatísticas aí dizendo para nós que quando nós castramos, né, a gata antes do 1º ano de vida, ela tem muito menor chance de desenvolver o câncer de mama. E as cachorrinhas, quando é castrada antes do 1º cio, elas têm menos de 0,5% a chance de desenvolver o câncer de mama. Então a prevenção é a castração. A Maria de Fátima demorou muito para castrar a Hannah. Eu não castrei a Hannah, fiquei com dó, foram passando os anos. Aí quando ela fez 7 anos, eu falei assim, agora eu não posso mais procrastinar isso, né? Porque ela vai ficando mais velha, mais complicado. Então daí eu castrei com 7 anos. E com 9, aí apareceu, que ela tem 9 anos hoje, apareceu o nódulo na mama. E a Schnauzer teve que passar por cirurgia para retirar o tumor. Esta é uma das formas para tratar o câncer. Além disso, o tratamento também pode exigir quimioterapia, dependendo do tipo de tumor. Mas se não for tratado, pode trazer outras complicações. De um modo geral, quando não é tratado, esse câncer normalmente ele faz metástase, ou seja, ele se espalha, principalmente para pulmão, para o cérebro, para ossos, tá? Então, normalmente é um câncer que vai se evoluir realmente. Aí sim o paciente vai ter um sofrimento, vai ter uma complicação por isso, tá? Então, o não tratamento vai, infelizmente, evoluir. A chance desse paciente desenvolver esse câncer de uma forma disseminada e vir a óbito por essa complicação do câncer é muito grande. E não é só nas cadelinhas que ele acontece. Entre as gatas, o câncer de mama é o 3º mais comum. Por isso, fique atento ao seu amigo. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até semana que vem. No sábado, dia 20, a clínica Oncovida vai fazer a avaliação e orientação física dos pacientes por conta do Outubro Rosa Pet. Mais informações pelo telefone 2517-1237. O endereço é na Rua Coronel Manuel de Moraes, número 158, no bairro Jardim Brasil. Vamos lá para o esporte agora? Restando 9 rodadas para o término da Série B, a Ponte Preta tem estreia de treinador amanhã. Hoje, o Bugre vai a Sorocaba para tentar entrar no G4. O técnico Humberto Louser não fez mistérios e confirmou a equipe com 4 mudanças em relação à última rodada para o duelo de hoje, 7 horas da noite, contra o São Bento em Sorocaba. Na lateral direita retorna Kevin no lugar de Felipe Rodrigues. Na zaga, Ferreira assume o posto do suspenso Felipe Maia. No meio-campo, William Oliveira na vaga de Fabrício Bigode. E Bruno Xavier tem a responsabilidade de assumir o lugar de Bruno Mendes. Com os mesmos 45 pontos do quarto colocado, uma vitória deve colocar a equipe no G4. No sábado, às 6h30 da tarde, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta tem reestreia de treinador. Gilson Kleina está na 3ª passagem pelo estádio Moisés Lucarelli e desta vez tem a missão de evitar o rebaixamento da equipe e terminar o ano de forma digna. O treinador fechou os últimos treinamentos e faz mistério, com chances remotas de acesso
e pequenas de rebaixamento, o treinador começa a fazer testes para garantir a permanência à próxima temporada. Pela ordem cronológica das partidas, o Guarani, na 5ª colocação, vai a Sorocaba para enfrentar o 14º colocado, o São Bento. O favoritismo é dos campineiros. 1.500 bugrinos vão invadir a cidade, então o Bugre praticamente joga em casa. E amanhã a Ponte Preta, na 13ª posição, enfrenta o CRB, primeiro time da zona do rebaixamento, que está completamente desesperado. Partida começa às 6h30 da tarde, ingressos R$ 30 a inteira e 15 a meia entrada. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição, com todas as informações do torneio de tênis que acontece aqui em Campinas. Até lá, tchau, tchau!